Olá, queridos amigos e irmãos. Eu me chamo Joana Pimentel, sou esperantista e espírita, e com base nas lições do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles ao médium Divaldo Pereira Franco, eu apresento toda semana gota de espiritualidade, de fraternidade, que consiste de uma leitura, um breve comentário, um alerta fraterno contra o suicídio. Sejam todos bem-vindos, por favor, compartilhem e divulguem. Bom, a nossa septuagésima quinta gota, tá? Nos alerta o seguinte, deixa eu botar aqui uma luzinha para eu ler melhor. Nos alerta o seguinte: silencia o que ouves. Muitas aflições seriam poupadas às criaturas se soubesse ouvir e reflexionar. Infelizmente, muitas pessoas se apressam a passar adiante o que ouvem, alterando-lhe o conteúdo e salientando os pontos delicados ou negativos. As mensagens truncadas, os assuntos adulterados, possuem o condão miraculoso de perturbar, gerando conflitos e situações insustentáveis. Não transmita as informações malsantes. Escuta com calma, sem apressar conclusão. Se pretendes comentar a respeito, tenha o cuidado de fazê-lo colocando a situação como se fosse a tua e apresentando-a com benignidade. Então, nós vemos aqui algumas palavrinhas-chave que realmente, sobre o assunto, acontece com a gente, né? Então, ela fala silenciar, tá? Reflexionar, apressar, passar adiante, pontos delicados ou negativos, alterar o conteúdo, mensagem truncada, tá? Mensagem que gera conflito e situação insustentável, e falta de calma ao ouvir e pressa em concluir. Tudo isso, dificuldades morais que nós ainda temos, né? E no final ela dá um conselho salvador para todos nós. Então, silencia o que ouves, ou seja, reflexionar sobre o que se ouviu. Isso é possível, isso é verídico, isto, passar pelos três crivos, né? É verdade, né? Se você tem certeza do que você está falando, se é verdade, se vai prejudicar os outros, vai acrescentar alguma coisa que você vai passar adiante, né? Então, são os crivos que a gente tem que passar. Se não é verídico, se você não tem certeza e se não vai levar bem-estar a ninguém, esquece, eu não preciso saber e não quero saber, né? Então, foi um filósofo que respondeu isso quando alguém chegou para ele para contar alguma coisa que ele ouviu falar. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, ela diz aqui, silenciar o que a gente ouve, porque muitas aflições seriam poupadas se a gente soubesse ouvir e reflexionar. Isso é verídico? Isso é possível? Tá? Mesmo que seja possível, no final ela diz que nós temos que passar alguma... Se é necessário passar, porque às vezes não tem nada a ver com a nossa vida. A gente não tem nada a ver com isso. Mesma coisa no noticiário. Aí tivemos, sabe, porque matou, roubou, e a gente fica ali, vendo aquela cena sendo repetida. O que é que você vai resolver vendo aquela cena sendo repetida? Me diz o quê? O que que aquilo diretamente influencia a sua vida? Claro, você vai observar, vai ter o cuidado de observar, mas o que que aquela cena especificamente vai ter de influência na sua vida? A não ser para você tirar alguns ensinamentos. Então, é isso que ela está falando, reflexionar. Isso aconteceu com o outro, eu tenho que ter cuidado e não ficar também, viver em medo e ansiedade e desespero. Tem gente que não sai mais de casa, só pelo noticiário que houve, né? Então, ela diz aqui que, infelizmente, muitas pessoas, são poucas, não muitas, se apressam a passar adiante o que houve, não reflexionam, não vê se aquilo é viável, se aquilo é possível, às vezes não é absurdo, mas a pessoa passa logo adiante, né? Ainda salienta o ponto delicado e negativo. Então, nós temos que ter muito cuidado
ao passarmos qualquer informação para o outro, seja na família, seja com amigos, seja esses gritos, se vocês estiverem ouvindo, é de jogo, tá? Que está acontecendo aqui. Então, as mensagens truncadas, os assuntos adulterados, eles provocam o quê, gente? Perturbação, gera conflito e situações insustentáveis. E nós vamos responder por isso. Não tenha dúvida. Qualquer ato insano, nós vamos responder. Assim como qualquer ato positivo, de benignidade, nós vamos receber também. A vida nos devolve, preste atenção nessa frase, o que nós damos a ela. Então, se eu sou uma pessoa que provoca perturbação na vida do outro, que eu provoco situações insustentáveis na vida do outro, eu estou trazendo essa energia para a minha vida. Então, depois eu não posso reclamar. Isso é simples assim. A lei de Deus é a cada um segundo suas obras. Então, eu vou receber o resultado das minhas obras. Simples assim. Não tem complicação na lei de Deus, não. Né? Então, ela diz aqui, o conselho não transmite informações malsãs. E André Luiz nos diz, o mal não merece comentário em tempo algum. Ah, mas não comenta, foi mal. Reza, ora pelas pessoas envolvidas, ora para que tenha um novo desfecho, né? Mas não ficar comentando, repetindo, porque a cada repetição é um pouco de energia que a gente está colocando naquele mal-estar. Muito sério isso, né? Então, escuta com calma, sem apressar a conclusão. Não sai concluindo, não viva por aparência, escuta, reflexiona, veja e pensa se vale a pena passar adiante. Então, ela diz: se pretendes comentar a respeito, ela não falou para você comentar, se você pretende, ela dá um grande conselho: cuidado, cuidado, coloca a situação como se fosse a tua, se coloque no lugar do outro. Aí lembra Jesus, né? Faça ao outro aquilo que gostaria de receber dele. Se coloca no lugar dele. Você gostaria de receber uma notícia dessa maneira? Você gostaria de receber, de ser insultado? Então, se coloca no lugar do outro para você ver o efeito que pode trazer uma conclusão apressada, uma falta de reflexão sobre alguma coisa que se ouviu. Tá? Então, ela diz aqui, colocar a situação como se fosse tua e apresentá-la com benignidade. Benignidade é bondade, gente. É bondade, é indulgência, é caridade com o outro. Então, não nos esqueçamos disso, peçamos ajuda a Deus para que a gente, pouco a pouco, possa ir se encaixando na lei maior, que é a lei de amor, de respeito e de caridade. O nosso alerta fraterno contra o suicídio é: não se permita ser arrastado para o suicídio. Você vai entrar numa prisão e não vai pôr fim a tudo que está lhe afligindo, né? Somos imortais. Então, cuidado com essa ideia, quando ela aparecer, porque ninguém está livre de ser, por um momento, ter um distúrbio, um problema. Busque ajuda. Existe ajuda material, com médicos, medicamentos, e vá buscar ajuda espiritual na sua casa de fé. Se é a casa espírita, com base na doutrina espírita de Kardec, vai. Se é na igreja, conversa com o padre. Se é no evangelismo, vai lá falar com o pastor. Sempre vai ter alguém para lhe ajudar, porque ninguém está abandonado. Tá? A religião é opção, é uma coisa humana. Título religioso é necessidade humana. Tá? A religião maior, fundada por Jesus, é o amor. Então, que Jesus nos abençoe, busque ajuda, ela existe, e que, principalmente, ore que a pessoa correta vai chegar, a página, de qualquer maneira, a espiritualidade vai estar lhe amparando e lhe protegendo. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima semana. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada.